Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos agora, pela providência de Deus e debaixo da sua graça, em um novo lockdown aqui na cidade de Boa Vista, espero que temporário, e atendendo ao decreto municipal, nós voltamos a realizar os cultos apenas em família, no domingo. E esta é a mensagem de suporte para este culto dominical familiar. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Salmo 126, que é um salmo que fala acerca do Deus que restaura. Eu quero ler com você. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome de eternidade em eternidade. Temos diante de nós a Tua santa e bendita palavra, nossa única regra infalível e inerrante de fé e de prática. E queremos, ó Deus, pedir que o Teu Espírito que a inspirou ilumine os olhos do nosso coração e através da reflexão neste salmo possamos reparar as deficiências da nossa fé e haja para o Teu povo encorajamento da parte do Senhor. Em nome de Jesus, purifica-nos de toda impureza e acúmulo de maldade, para que acolhamos com mansidão a palavra em nós implantada. Perdoa assim todos os nossos pecados e dá-nos um coração atento e capaz de entender a Tua palavra e aplicar cada um a sua própria vida conforme as necessidades que Tu vislumbras em cada um. Tudo isso nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que a Bíblia conta a história da redenção. Isso significa que a Bíblia narra os atos redentores de Deus ao longo da história humana. Uma coisa que podemos perceber quando nós lemos esta história é que Deus se revela tanto em atos como em palavras, que explicam esses atos. E quando nós verificamos a revelação de Deus através dos seus atos redentores, nós percebemos que eles têm um mesmo padrão. Eles mantêm um padrão, como disse um certo autor, de secreta afinidade entre si. Um exemplo disto pode ser visto na linguagem com que os profetas do Antigo Testamento anunciaram o retorno do exílio babilônico. A linguagem por eles utilizada era para descrever esse retorno dos exilados, remete ao Êxodo. Primeiro episódio de libertação da saída do povo do Egito. Esse primeiro episódio de libertação da nação de Israel, ele é utilizado como um paralelo, como uma referência para as promessas de retorno do cativeiro babilônico. Então os profetas descrevem a volta do remanescente do cativeiro nos termos da saída do povo do Egito. Chegam mesmo a relacionar ambos os eventos. Eu quero citar apenas um de muitos exemplos dos profetas, que é o profeta Ageu, no capítulo 2, verso 4 e verso 5. Assim está escrito, Ageu, capítulo 2, versos 4 e 5. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Esta é a palavra do profeta Ageu aos repatriados, porque ele foi um dos profetas, pós-exílicos, que incentivaram e encorajaram a reconstrução do templo, ele e Zacarias. Então veja que ele relaciona aquele momento dizendo: eu serei com vocês como eu fui com vocês no Êxodo.
É como se ele estivesse dizendo: o retorno do exílio é um novo êxodo. O exílio é um novo ato redentor, do qual o povo sai do cativeiro, da escravidão, para servir a Deus com liberdade. E também para adorar o Senhor e viver como uma comunidade pactual. E de tal maneira o retorno do exílio é relacionado ao êxodo, que o povo chegou a esperar um novo Moisés, e até se decepcionaram quando, por exemplo, Zorobabel não manifestou, ele que era da descendência de Davi, porém não manifestou os mesmos poderes miraculosos que o profeta legislador. Isto, inclusive, gerou uma perda de expectativa por parte do povo, que vai se refletir no estado de apatia espiritual descrita pelo profeta Malaquias. Mas, além disso, as profecias que anunciavam também o retorno do exílio ligavam esse evento com um outro evento futuro, ainda esperado, o advento da era messiânica. Portanto, havia uma relação de continuidade entre o êxodo, o retorno do exílio e a era messiânica. Um outro texto, e apenas mais este que eu quero mostrar para demonstrar essa relação e que vai ser de importância para compreendermos o sentido do nosso texto, do Salmo 126, é Jeremias 23, versos 5 a 8. Jeremias traz uma profecia, um oráculo do Senhor, de um renovo, que é o Messias, descendente de Davi, um rei que vai reinar. Observe a ligação que ele faz com o Êxodo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Assim nós podemos ler a Escritura, meus irmãos, de tal maneira que quando nós olhamos para um ato redentor de Deus, nós podemos ter um vislumbre da forma como ele age para salvar o seu povo em todas as épocas da história da redenção. E este Salmo 126, ele exatamente nos mostra um desses atos redentores, que diz respeito ao retorno de Israel do cativeiro babilônico para a terra prometida. É a isto que ele está aludindo quando ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Essa era a promessa que Deus fez durante o exílio: eu restaurarei a vossa sorte, eu vos trarei de volta para esta terra. Então, quando nós vemos este ato redentor e o comparamos com os demais, nós verificamos que eles trazem um padrão que aponta também, inclusive, para a era da igreja, aponta para nós, e podem nos trazer grandes lições na nossa caminhada, na nossa peregrinação, no presente estágio da história da redenção. É isso que eu quero analisar com os irmãos, revendo alguns princípios e algumas verdades neste texto, que certamente os irmãos já conhecem e que proponho que revisitemos nesse momento histórico em que nós estamos vivendo, certo? Então é uma excelente oportunidade para nós percebermos sobre isto, pensando na nossa responsabilidade, em nossas expectativas, com que expectativas nós devemos caminhar no sentido da nossa missão. Bem, como acredito que a maioria dos irmãos sabem, este salmo é um cântico de romagem, como diz aqui o nosso subtítulo. Isto os cânticos de romagem eram para serem cantados nas peregrinações rumo ao templo. Eles iam nas festas santas das cidades, diversas cidades de Israel, para o templo no dia de Páscoa, na festa de Pentecostes, tabernáculos, etc., no dia da expiação. Eles iam todos para aquele lugar que era o lugar onde o Senhor punha os seus olhos, que era a casa do Senhor. Então eles caminhavam e eles cantavam esses cânticos de romagem.
que é um trecho, é um grupo de salmos que começa no Salmo 120 e termina no Salmo 134. Mas esse cântico de romagem também, especialmente após o exílio, ele, de certa maneira, era uma forma de expressar e vivenciar a própria peregrinação de Israel de volta para a Terra Prometida. Então eles eram cantados nas peregrinações ao templo e eles descreviam os anseios, as expectativas dos peregrinos adoradores à medida em que se aproximavam do templo. E esse salmo em particular, como eu já falei, ele se reporta ao cativeiro babilônico e ao fim do cativeiro babilônico e ao retorno à Terra Prometida. Para nós entendermos o estágio da revelação e da história da redenção ao qual este salmo remete, é necessário nós lermos e conhecermos a história dos reformadores Esdras, Neemias e dos profetas Ageu e Zacarias. Esse salmo, ele testemunha também o desafio da reconstrução do templo, da cidade, dos muros e de Israel como povo. E é esta experiência que é narrada aqui. E ela é narrada, nós podemos subdividir esse salmo em 3 blocos, né? O primeiro bloco eu chamo de celebração e testemunho. O segundo bloco eu chamo de súplica e confiança. E o terceiro bloco nós vamos chamar de expectativa e desafio. Expectativa e desafio. Então o salmo começa com a celebração e da volta do povo do cativeiro para o povo, para a Terra Prometida, para Canaã, e também traz um testemunho deles perante as nações. Então ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Do verso 1 ao verso 3 nós temos celebração e testemunho. Ele está celebrando o retorno de Israel, que ele chama de restaurar a sorte, de ter a sorte restaurada. E ele diz que a volta do povo de Deus à terra da promessa foi para eles como um sonho bom. Ele diz: nós ficamos como quem está sonhando, assim diz o texto literal, o texto original, literalmente. Nós estamos sabe quando você tem um grande acontecimento que você diz assim, não caiu a ficha ainda, né? Me belisca, porque ainda não caiu a ficha, parece que é um sonho. Então era isso, a alegria era tanta, daquela expectativa que eles alimentaram por 70 anos, que era como se tivesse um sonho bom. E essa experiência do cumprimento da promessa trouxe uma alegria indizível e cheia de glória. Ele diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Essa palavra júbilo traz a ideia de alguém que está tão feliz, que fica radiante de alegria, cujo rosto brilha de alegria. Então é uma alegria profunda, intensa, inefável que eles sentiram quando estavam voltando. Pense aquelas caravanas chegando à terra de Canaã, embora que uma terra assolada, né, com os muros assolados, o templo destruído, mas eles estão voltando de novo para aquela terra que o Senhor prometeu a Abraão, que fazia parte das grandes promessas do Senhor a Abraão, e por isso ele diz: nós celebramos isto, a nossa boca se encheu de júbilo. A ideia aqui é de cânticos, né, de louvor, essa é a ideia. Nós estamos cantando e louvando a Deus por esta restauração da nossa sorte, ao nos trazer de novo para a terra da promessa. Portanto, o cumprimento das promessas também produziu não só essa alegria, mas um testemunho e uma repercussão entre os gentios. Como ele diz aqui no verso 2, parte B, então entre as nações se dizia, né? Veja que o pretérito imperfeito, embora o hebraico não tenha exatamente o imperfeito, mas o tradutor captou aqui, as pessoas ficavam dizendo e dizendo: grandes coisas fez Javé por eles, o Deus deles fez grandes coisas por eles. Ou seja, o cumprimento das promessas produziu um testemunho, uma repercussão entre os gentios, trazendo glória para Deus. A repercussão é esta: então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E o testemunho deles é: com efeito, de fato, diz o salmista como fiel, como parte do remanescente fiel,
De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Então, este é um momento de celebração e também de testemunho. Na verdade, esta deve ser a atitude do justo sempre para com Deus. O justo precisa celebrar a salvação, ele precisa celebrar a restauração, os grandes feitos do Senhor. Ele precisa encher a sua boca de cânticos de júbilo, o seu coração de alegria. Ele precisa olhar para os feitos do Senhor e se alegrar. E de tal maneira que as pessoas de fora, que os ímpios possam olhar, olha, essa pessoa realmente tem um Deus poderoso, que tem feito grandes coisas por ela. Este é o primeiro bloco deste salmo. Mas o segundo bloco, ele passa do testemunho da celebração para a súplica e a confiança. Ele passa de repente, quase de maneira abrupta, no verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. E por que ele diz isso? Porque havia um misto de emoções no coração deles, na verdade. Emoções ambivalentes. Se por um lado eles estavam felizes pelo cumprimento das promessas e cheios de expectativa, eles tinham um grande desafio pela frente. Primeiro, eles não eram mais aquela grande nação da época de Davi e de Salomão. Eles eram um pequeno remanescente, até porque nem todos os israelitas, nem todos os judeus quiseram voltar, mesmo quando Ciro lhes deu liberdade para voltar. Alguns deles estavam tão estabilizados nas terras para onde foram dispersos que eles preferiram não voltar. Isso produziu o judeu chamado judeu helenista, né? A gente sabe que Paulo era um judeu helenista, Estevão era um judeu helenista, que eram judeus nascidos fora da Palestina e cujos pais possivelmente continuaram vivendo lá. Então eles chegam, um pequeno remanescente, sem recursos praticamente. Quem estava à frente deles não era nem o Moisés com poderes miraculosos, como eu já falei. E eles tinham um desafio de levantar de novo os muros, de tirar as pedras, os entulhos, os escombros do templo, reconstruir o templo. Então, para compreender toda a perspectiva da súplica aqui feita, nós precisamos então conhecer as promessas ligadas ao tema da restauração de Israel, feitas pelos profetas. Além do contexto geográfico e econômico, eu quero observar aqui o que eu chamo de contexto canônico desta súplica do salmista. Porque quando ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, primeiramente o contexto geográfico nos ajuda aqui, porque o Neguebe, essa palavra Negev no hebraico, significa seco. É um deserto na parte sul da Palestina, que é extremamente seco, eu diria que é a maior parte do ano. Mas há momentos em que caem chuvas torrenciais e aquela terra rachada se transforma em rios e em ribeiros cheios de água corrente, e uma renovação da vida de um modo geral, tanto animal como vegetal, naquele deserto nesse período de chuva. E essas chuvas que caem sobre o Neguebe, elas são repentinas em algum momento do ano. Está o sol de rachar e de repente vem uma pequena nuvem e em poucos minutos aquilo tudo enche o céu e cai uma chuva torrencial que faz criar torrentes, né? Correntezas, riachos naquele lugar que outrora era seco. Então ele está dizendo, ele está olhando para esse acidente geográfico, esse lugar, e ele diz, olha, Senhor, restaura a nossa sorte assim como tu derramas chuvas sobre o Neguebe. Mas também quando pede que o Senhor restaure a sorte do seu povo como as torrentes do Neguebe, veja, ele diz, o Senhor restaurou nossa sorte. Em que sentido? Ele nos trouxe de volta do cativeiro para a terra prometida. Ele nos trouxe de volta a Canaã, mas nós precisamos ser restaurados como povo. Nós precisamos restaurar o templo, os muros de Jerusalém, nós precisamos restaurar o culto. Então é neste sentido que ele está fazendo essa oração. Há algo para ser restaurado ainda. E quando ele pede que o Senhor restaure a sorte do seu povo como as torrentes do Neguebe, não devemos deixar também passar despercebido o fato de que
a figura da torrente nos lembra, além dessa questão geográfica, dessas características geográficas que eu falei, a figura da torrente ela nos lembra das promessas de restauração que o Senhor traz em sua palavra, através dos profetas, das quais eu quero mencionar especialmente a palavra do Senhor por boca de Isaías, no capítulo 44, versículos 1 a 6. Isaías 44, versos 1 a 6. Assim está escrito: Agora, pois, ouve, ó Israel, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão: eu sou o Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Aleluia. Nesta promessa, antes mesmo do cativeiro, o Senhor antecipa a restauração do seu povo, mas também veja que é prometido aqui também o derramamento do Espírito sobre esse remanescente eleito. A figura da torrente está ligada a esse derramamento do Espírito. Junte-se a isso as promessas em que o tema da volta ao cativeiro estão ligadas às promessas da aliança quanto ao reino futuro a ser estabelecido, como em Jeremias 23, como eu já falei, Jeremias 30, Jeremias 31, Ezequiel 36, quando o Senhor diz: aspergirei água pura sobre vós, porei dentro de vós o meu espírito, em Ezequiel 36, de 23 a 28, e em Sofonias 3:20. Então, esta petição, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, mesmo no contexto da velha aliança, para o salmista crente, trazia em seu coração todas as promessas do Senhor também com relação à futura era messiânica e o reino de Deus. Portanto, ela vai além de um pedido para o Senhor restaurar a comunidade dos exilados. O salmista deseja aqui que o Senhor verdadeiramente cumpra todas aquelas promessas deixadas por meio dos profetas, nas quais eles estavam crendo. Esta promessa em plenitude que está em vista aqui no pedido do salmista. E embora ele não tivesse a mesma compreensão que nós temos acerca dos desdobramentos dessas promessas, ele está pedindo que o reino de Deus venha. Ele está pedindo que o Espírito de Deus seja derramado sobre esta comunidade, que o povo, que o novo templo prometido por Deus seja erguido, o templo onde o Senhor seria adorado para sempre, que o trono de Davi seja restabelecido. Todas estas promessas estão embutidas, incluídas nesta petição. Esta, creio eu, é a expectativa que ele tem quando ele pede: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O salmista, portanto, mesmo em sua própria compreensão, não está pedindo apenas um avivamento temporal, mas o cumprimento cabal das promessas do Senhor para com o seu povo. E ainda que, é claro que havia ainda uma longa distância a percorrer do retorno do exílio até o cumprimento de todas essas promessas relacionadas a esse evento. Muito entulho para ser tirado, muito trabalho, muitas dificuldades, muitos inimigos, muitos obstáculos. A menos que houvesse, portanto, uma intervenção soberana, repentina e miraculosa do Senhor, eles não poderiam esperar uma experiência plena das bênçãos da aliança que culminava na promessa: e vós sereis o meu povo, e eu serei vosso Deus, que era o clímax da promessa da aliança. É assim, então, meus irmãos,
que o salmista pede uma intervenção repentina e poderosa, restaura, poderosa como as torrentes do Negueb. Quando todas essas promessas elas se cumprissem, então a promessa, a salvação estaria consumada. E a pergunta que o salmista tinha era: quando todas essas promessas vão ser cumpridas? Qual o evento redentor a partir do qual todas essas promessas estarão para sempre asseguradas e para qual o retorno do exílio aponta? Quando, afinal, Deus irromperá na história do seu povo para trazer o pleno cumprimento das promessas da aliança? É claro, nós sabemos, isto tudo se cumpriu em Cristo. Cristo é o Messias que já veio, nascido da linhagem de Davi, e que implantou e inaugurou o reino mediante sua morte e ressurreição. E é exatamente isto que o salmista esperava, embora não tivesse total compreensão dos desdobramentos que só mediante o Evangelho nós podemos compreender. E é nesse contexto que o salmista traz à memória sua confiança nas promessas de Deus e o desafio que ele tem de participar desse plano redentor. E aí chegamos ao terceiro bloco, que é o da expectativa e desafio, né? Além da celebração e testemunho, da súplica e da confiança, ele revela expectativa e desafio. E a expectativa está aqui no verso 5 e o desafio no verso 6. Na verdade, os versos 5 e 6 falam tanto da expectativa como do desafio. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. No original está assim: os que certamente semeiam chorando, certamente ceifarão ou colherão cantando. E o salmista aqui está aludindo a uma questão importante da própria agricultura de Israel. Uma coisa que eles tinham que fazer era voltar a semear a terra. Mas muitas daquelas terras estavam tomadas de capim. Algumas pessoas, alguns exércitos inimigos salgavam, né, a terra para, eu acho que de alguma maneira, mesmo que eles não tivessem total compreensão da tecnologia, tornava a terra difícil de se cultivar. Então estava cheio de ervas daninhas, né, e eles tinham agora que semear confiando que Deus iria trazer as chuvas, né? Então eles precisavam de chuvas, literalmente, para fazer brotar as sementes e o alimento deles. Ocorre que a mesma semente que servia para plantar era também a que servia, era o grão que servia de alimento para eles e seus filhos. Então ele tinha que semear parte do seu alimento e confiar que o Senhor iria trazer a chuva. De modo que a obra de semear era um grande desafio que não poderia ser enfrentado sem se esperar contrariedades, tanto na possibilidade de não haver chuva, quanto na ação dos adversários no saque ou destruição dos campos. Lembremos-nos de que a reconstrução da comunidade pactual se deu, como está escrito em Esdras 3:3, sob o terror dos povos de outras terras. Então, as intempéries e a cerrada oposição dos adversários de Israel tornavam o trabalho da semeadura uma atividade árdua. De modo que a obra de semear envolvia pagar o preço, o risco de semear o que seria o futuro alimento das crianças, sob tanta incerteza quanto ao sucesso intensificava a angústia dos semeadores. Então, eu estou semeando o alimento do meu filho. Por isso eles choravam enquanto semeavam, porque eles sabiam que aquele era o alimento daqui a alguns dias. Claro que eles não semearam todo o alimento, mas o alimento deixaram uma parte dos grãos para comer até que chegasse a chuva e brotassem os primeiros feixes. Mas eles tinham que confiar, porque se chegasse a época e não houvesse chuva, então eles não tinham que comer e eles morreriam de fome. De modo que na obra de semear era necessário confiar na intervenção de Deus. E é esta confiança que o salmista demonstra quando ele diz: os que certamente semeiam com lágrimas, certamente ceifarão, cantando, né, alegrando-se. Então, meus irmãos, ele tinha esse desafio, mas ele tinha que semear.
O crescimento vinha de Deus, mas a semeadura era um trabalho deles. Este texto, portanto, meus irmãos, ele provê, e agora à guisa de conclusão, ele provê alguns parâmetros para nós interpretarmos esta passagem também em termos do advento de Cristo e da era da igreja, como o Israel da nova aliança, como o povo peregrino, como a comunidade de semeadores do reino de Deus no contexto da nova aliança e na expectativa da segunda vinda de Cristo. Pois o Messias veio e tudo o que ele fez cumpriu as profecias. Ele veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, assumiu o trono de Deus, ele reina soberano como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele reina como o príncipe da casa de Davi, está colocando todos os inimigos debaixo do estrado de seus pés e um dia virá para buscar o seu povo. Mas nós ainda estamos nesse exílio, ainda estamos nessa peregrinação. Então, pensando em tudo aquilo que nós vimos neste texto, eu quero trazer aqui para nós alguns princípios e algumas verdades sobre a nossa própria caminhada como povo de Deus, como novo Israel de Deus, neste mundo que é para nós um exílio. Eu quero trazer aqui pelo menos 4 princípios que nós não devemos nos esquecer na nossa caminhada. O primeiro deles em relação ao cristão, não é? O cristão, ele tem sempre um testemunho para dar. O cristão está nesse mundo para dar testemunho. Ele sempre tem um testemunho para dar e os feitos redentores de Deus para celebrar. O cristão é alguém que estava prostrado e foi restaurado. Você lembra do apóstolo Paulo, o seu testemunho lá em 1 Timóteo 1, de 12 a 17, ele diz, eu sou grato. Ele já estava no fim da sua vida, ele estava na última prisão da qual ele não iria mais sair vivo. E ele escreve a sua última carta ao que talvez fosse o seu filho na fé mais querido. E ele celebra, ele dá testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Ele lembra quem ele era e quem ele se tornou pela graça do Senhor. Ele diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, que me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. No entanto, eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do Senhor e o amor com fé que há em Cristo Jesus. E ele conclui no verso 15, fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Mas por esta razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Cristo, sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, conclui Paulo com uma palavra de louvor ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esta é sempre a perspectiva que nós temos que ter nessa vida. Se eu sou crente em Jesus Cristo, foi porque um dia Deus me restaurou. Então a alegria e o grato louvor são marcas dos restaurados. Uma alegria indizível e cheia de glória, tão contagiante que leve os que nos observam a dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que o cristão também tem desertos para atravessar. A justificação, meus irmãos, não é a experiência final da vida cristã. A justificação é uma das experiências iniciais, né? Você tem a regeneração, que é quando Deus implanta a vida no coração do pecador morto. Você tem a conversão, que é quando esse pecador despertado pelo Espírito Santo por meio do Evangelho, ele se arrepende dos seus pecados e confessa Cristo como Senhor, e então você tem a declaração de Deus de que aquele pecador está justificado. Mas a justificação é só o início, ela é seguida pela santificação. Portanto, meus irmãos, embora por um lado nós devemos sempre celebrar a salvação do Senhor, devemos sempre lembrar que há algo a ser restaurado sempre em nossa vida. Nós somos livres da condenação do pecado, mas nós ainda não estamos plenamente livres da presença do pecado e nós ainda lutamos contra o poder do pecado.
Além disso, ao longo da nossa jornada, há momentos de crise, de aridez espiritual, seja na vida do cristão como indivíduo, seja na vida de uma igreja. E nesses momentos será necessário clamar por restauração, por avivamento. Talvez a igreja evangélica, de um modo no Brasil, precise clamar ao Senhor por um genuíno avivamento, por uma reforma bíblica. Então, como observou Os Guinness no seu livro O chamado lembra sem cessar aos cristãos que, longe de ter chegado, o cristão é alguém que nesta vida está sempre na estrada como seguidor de Cristo e seguidor do caminho. Devido aos fatores gêmeos da presença do pecado e o passar do tempo, nenhum relacionamento pessoal, nenhuma experiência espiritual perpetua a si mesma. Ele quer dizer, enquanto neste mundo. Cada uma tem de ser nutrida, sustentada e renovada a sua chama, vez após vez, ou perecerá. Nem os avivamentos espirituais duram, conclui Os Guinness. Enquanto, portanto, nesse mundo, sempre teremos momentos em nossa história e áreas em nossa vida que nos lançarão na crise e para as quais precisamos clamar: restaura, Senhor, a nossa sorte. E por mais longos e tenebrosos que sejam estes invernos da alma, nós precisamos prosseguir clamando e esperando a intervenção poderosa e repentina do Senhor sobre nós. É o que nós precisamos nesses dias em que estamos vivendo, não é mesmo? Primeiro, nós temos que continuar celebrando a salvação, mas também nós temos que saber que nós temos desertos a atravessar. Terceiro lugar, nós precisamos lembrar que o cristão tem promessas para confiar, enquanto ele atravessa esses desertos. Veja, é o que o salmista faz aqui, quando ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Isto é, antes de tudo, uma promessa de Deus, mas por outro lado é uma afirmação de confiança nessa promessa. A ênfase aqui está na certeza de que ele vai colher. Ele tem que contar com a chuva, ele está semeando a comida dos seus filhos, a comida futura dos seus filhos, mas ele diz: o que certamente sai andando e chorando enquanto semeia, certamente voltará cantando. E de fato, meus irmãos, isto significa, obviamente, que nós precisamos confiar, mesmo em tempos de aridez, mesmo em tempo quando parece que o juízo ou a disciplina do Senhor está sobre nós. Nós temos que continuar confiando. Nós temos as promessas de Deus para confiar. E em quarto e último lugar, o cristão tem desafios para enfrentar. E o riso, veja que ele é precedido pelo choro. Isso é característica, meus irmãos, do justo e da sua vida na terra. Não foi o Senhor Jesus quem disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados? Lá em Mateus 5, verso 4. Não é de qualquer choro que Jesus está falando. Há pessoas que choram por consequência dos seus próprios pecados, mas sem arrependimento. O choro aqui é aquele choro da tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, como Paulo menciona em 2 Coríntios 7:10. E esse choro vem dos desafios que o cristão tem que passar. Veja, a certeza de uma colheita segura não impede o choro do plantio, da dureza do plantio. Esse choro também, que faz parte inerente à nossa caminhada cristã neste mundo, é aquele que vem por causa dos obstáculos e das privações que nós passamos nos nossos momentos de dificuldade. E isto significa que seguir a Cristo envolve abrir mão de coisas preciosas por amor a Ele e ao Evangelho. Essas verdades, meus irmãos, de que nós, como cristãos, temos um testemunho para dar, uma salvação para celebrar, desertos para atravessar, promessas para confiar e desafios para enfrentar, devem estar sempre em nosso coração, se nós quisermos conhecer o poder do Deus que rompe na história e que restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Que Deus encoraje a você, que Deus encoraje o seu coração através dessa mensagem e que você possa prosseguir firme nessa missão de servir a Cristo,
mesmo em meio a situações críticas como a que estamos vivendo, sem deixar de celebrar a sua salvação e de clamar confiante no Senhor, suplicar pela sua misericórdia, caminhar dependente da sua misericórdia e de enfrentar todos os desafios, sabendo que certamente o fim disso tudo será júbilo, louvor, adoração e, sobretudo, glória para o nosso Deus, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar? Ó Deus, que tu apliques a tua palavra ao nosso coração, que tu fortaleças o nosso coração, Senhor, para caminharmos e estarmos dispostos a enfrentar os obstáculos, sem esquecer o que tu já fizeste até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor, e que esta lembrança do que tu tens feito seja para nós um encorajamento para continuarmos caminhando e semeando, ainda que choremos na semeadura, com a certeza de que certamente nós ceifaremos com júbilo, porque um dia o nosso Senhor virá para nos buscar. Assim, encoraje-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.